Olá, graça e paz. Obrigado por ter apertado o play. Seja bem-vindo ao podcast do TFC, do Tomando a Forma de Cristo. Sou Alex Cordeiro, para você que não me conhece. E nesse momento vamos conversar, bater um papo sobre mais um assunto bacana, bom, relevante, que seja inspirativo também para a sua vida. Hoje o nosso assunto é o Evangelho do Eu e o verdadeiro Evangelho. Temos muitos evangelhos, entre aspas, por aí, incontáveis informações e pessoas dizendo do que é o Evangelho, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E para esse bate-papo, para essa conversa aqui, está comigo aqui o brother João Marcos, né? Para vocês que não conhecem, eis aí o João Marcos. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João e a gente está aqui para bater esse papo sobre o Evangelho. Realmente há muita diluição do que é falado, sobre o que significa o Evangelho e muito também elevação do homem, do eu, né? E a gente vai conversar e ver quais são os caminhos de Deus e a verdade de Deus sobre essas coisas. Muito bem. Bom, a gente tem dificuldade de pedir coisas, né? Mas eu tenho que pedir aqui para você curtir o nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever também no nosso canal para que essas informações cheguem a outras pessoas. Então, mande para alguém que você conhece, compartilhe aí com alguma pessoa e tenho certeza que essa pessoa também vai ser abençoada, beleza? Ainda não fez? Faz logo, vai lá e compartilha, porque tu vai se esquecer daqui a pouquinho, tá bom? Bom, o Evangelho do Eu e o verdadeiro Evangelho. Há muito tempo atrás, João Marcos, há um bom tempo atrás, eu escutei uma mensagem, não me lembro o pastor, não me lembro, foi numa fita, cara. Foi numa fita de rádio, né? Uhum. E eu ganhei várias fitas assim de pregações, eu coloquei essa fita e esse pregador estava falando sobre o que é o Evangelho. E aí ele começava a falar, e falando o nome de alguns nomes, então Morris Cerulo, e ele ia contando sobre o Evangelho segundo fulano, e ele foi mostrando vários falsos evangelhos do que as pessoas estavam ensinando e pregando, e aí depois ele trouxe a definição do que era o Evangelho, e aquilo mudou muito a minha cabeça, porque eu era novo convertido, estava começando a caminhar, e para mim tudo era evangelho. Eu olhava os pregadores, olhava as pessoas falando, eu falava, isso é evangelho. Escutava, sei lá, o Kenneth Hagin, lia os livros dele, eu falava, isso é o evangelho. Lia um outro autor, isso também é o evangelho. Eu não conseguia ainda fazer uma distinção, e para mim todas as igrejas que tinham um pastor pregando e cantando música que tinha base bíblica eram igrejas evangélicas, né? E quando eu comecei a aprofundar e a entender o que era o Evangelho, aí eu vi que nem tudo que é rotulado como Evangelho é Evangelho. Eu acho que o primeiro caminho para a gente conseguir de verdade ter uma distinção do Evangelho do eu e do verdadeiro Evangelho, eu acho que é entender o que é o Evangelho, né? Sim. De forma simples, né? O que é o Evangelho? Sim, geralmente a gente confunde mesmo por causa da questão de se tornar igreja evangélica, né? Então, basicamente, o que a gente deveria pensar, ou qualquer pessoa que vem de um contexto que não é evangélica, já que é evangélico, então prega o evangelho. Uhum. Mas, na verdade, evangélico se tornou mais um segmento do que uma mensagem, né? Ser evangélico se tornou fazer parte de um segmento, não fazer parte de uma mensagem. E aí a gente precisa realmente redefinir o que o evangelho é de verdade. Mas, de forma simples, o evangelho é a boa notícia, né? Porque evangelho significa isso, as boas novas, do que Deus fez pela humanidade em Cristo, né? Jesus, no evento Cristo, aquele que cumpriu todas as coisas, na sua encarnação, na sua vida perfeita, no seu cumprimento das expectativas do Antigo Testamento, na sua morte substitutiva e na ressurreição e na glorificação, no seu corpo glorificado, para reconciliar os homens com Deus. Basicamente, essas são as boas novas de salvação em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus, né? É isso que o Evangelho é. E essa boa notícia, né, que acaba manifestando também a má notícia, né? Uhum. A má notícia é que a gente estava perdido, a gente estava longe de Deus, inimigos de Deus. E hoje a gente vai falar sobre o Evangelho do Eu, o verdadeiro Evangelho, né? A gente vai tentar focar nisso.
A gente é apaixonado pelo evangelho, então a tendência de tentar falar de tudo é muito grande, né? Sim. O evangelho centrado no homem, ele vai definir nossas necessidades, nossos desejos, nossos corações, Uhum. sempre em primeiro lugar. Se esse evangelho do eu, né, está centralizando o homem no lugar, então o homem também se torna uma presa fácil. Sim. Agora, cara, se a gente olhar para isso, né, como que as pessoas chegam ao ponto de usar os desejos das pessoas, de usar as afeições das pessoas, as necessidades das pessoas, e acabam trazendo conteúdos bíblicos, né, que aparece que o homem está no centro e que todas as coisas devem convergir para o bem dele, isso é um problemão para a própria notícia do evangelho. Sim. Então, se o evangelho verdadeiro são as boas notícias de um salvador vindo salvar a humanidade, quando você fala do evangelho do eu, né, evangelho na palavra mesmo em si, significa boas notícias, né? Boas novas. Quando você fala de um evangelho do eu, então significa que existe uma boa notícia do eu, né? Ou para o eu do homem, né? Nesse sentido. E aí entra isso que você falou de ser o que a gente precisa, ser o que a gente necessita como a coisa fundamental. Isso gera muito problema porque não só é frágil, como também desconstrói o que o próprio homem é de verdade, entendeu? Você tem as necessidades, o que você quer, o que você deseja como coisa fundamental, você desconstrói o que o homem é e o que a verdade da vida é, porque os desejos mudam muito constantemente. Você nunca está querendo a mesma coisa, você muda constantemente os seus sentimentos. Sentimentos, eles não são confiáveis nesse sentido. Então você vai ficar sempre diluindo, trocando a mensagem do que significa o evangelho, ou trocando a mensagem do que onde o evangelho deve ir, para então satisfazer, né, os desejos e os anseios que o homem tem nesse sentido, né? Então por isso que tem tanta mensagem também diferente, né? E todas elas vão se resumir no mesmo lugar, que é o evangelho do eu, né? Você pega o evangelho da prosperidade, e aí a teologia da prosperidade, aí é sobre o eu que deseja mais dinheiro do que tudo. Aí você tem a teologia do coach, né? Que aí é satisfazer mentalmente, ou emocionalmente, ou empresarialmente, o eu que quer que isso seja resolvido. E aí você vai criando vários e vários sistemas de teologias e evangelhos que vão descumprindo o que o verdadeiro evangelho é por causa do eu, por causa da necessidade e os desejos do eu nesse sentido. Só que aí você vai matando o homem e vai matando também a verdade que salva o homem nesse sentido, né? E é uma forma de enganar também, né? Porque é um engano quando você ensina isso, quando isso é pregado e as pessoas buscam... Acho que a gente precisa... porque a gente poderia muito bem aqui simplesmente culpar os pregadores. Uhum. A gente poderia aqui, talvez, culpar as igrejas que oferecem isso. Só que Deus também dá pregadores e líderes segundo o coração das pessoas. Sim. Porque as pessoas também estão buscando isso. Elas acabam indo em lugares onde isso é ensinado e pregado, porque o que eles mais desejam não é Deus. O que eles mais desejam é o Deus que multiplica pães e peixes. E não em si ele, a pessoa dele. É de verdade aquele que resolve o problema, é aquele que está solucionando. Foi domingo, né, eu estava pregando e falando sobre de pessoas que às vezes chegavam, eu tô no evangelho há não sei quantos anos e até agora Deus nunca não me deu nada. Deus não me deu emprego, Deus não solucionou meu problema financeiro, Deus não me deu isso, aquilo, tô indo embora. Aí a pessoa vai embora, abandona a fé e desaparece como se Deus de verdade não significasse nada para ele. Uhum. E como Deus contrariou a vontade, os desejos dele, esse Deus já não serve mais. Sim. Porque, na verdade, ele quer um Deus para alimentar outro ídolo. Sim. E convergir Jesus e Deus para alimentar os ídolos do coração é um problemão. Sim, não existe, não tem como, na verdade, né? Deus sempre vai frustrar você nesse sentido. Mas é que eu tô falando, as boas notícias do homem deveriam ser as grandes más notícias, que levariam a gente para as boas notícias do verdadeiro evangelho. Só que aí você fica gerando novas boas notícias. E você tem que alimentar o homem com novas boas notícias que não vem de Jesus, né? Vem de outras coisas, vem disso e tudo que você está falando, né? Não, eu preciso da minha resolução na minha vida amorosa, eu preciso da resolução na minha vida cristã mesmo,
né? Conseguir um cargo. Eu tô tanto tempo na igreja e não tenho nada, não tenho cargo nenhum, então peraí, então tem uma coisa errada. Ou a vida financeira, ou a vida acadêmica, todas essas coisas pra gente, a gente vai criando, cara. O ser humano, ele cria boas notícias pra ele. Todo ser humano, independentemente do ser humano que seja, ele vai ter no final algo que ele considera como uma coisa boa. É a boa notícia pra mim. É o final, é o meu evangelho, é onde eu quero terminar minha vida, é o que eu significo uma vida boa. Todo ser humano tem a sua visão disso. E diferentes, né? Tem uns que têm uma visão diferente disso, uns dos outros, mas todos têm essa coisa no final. E o ser humano vai batalhar para chegar nesse lugar. Onde estiver tendo mensagens positivas para chegar nesse lugar, é onde o homem quer se agarrar, né? Mas mal saber ele que não tem como. É frustrante saber que você vai gastar sua vida toda atrás de algo que realmente não tem como te salvar, né? Não tem como te sustentar. Fora que Paulo fala claramente, né, cara? Que aqueles que estão em Cristo não vivem mais para as próprias necessidades, né? Para si mesmos, né? Eles vivem para Deus agora, né? Nesse sentido. Então, é uma mensagem falsa quando a gente olha profundamente, né? E quando você fala sobre, de verdade, não viver para si mesmo, nos tornamos escravos de Cristo, somos servos de Cristo, e todas as coisas devem glorificar a Cristo. E essa realidade da gente definir nossa vida no que a gente mais precisa, sempre está levando a gente para o engano, e sempre leva a gente a fazer besteira, cara. As pessoas acabam fazendo um monte de besteira porque tudo deve convergir nele mesmo ou nela mesmo, né? Então, como você está buscando isso, o diabo é especialista, estrategista, e também te dá tudo aquilo que você está querendo e buscando. Porque se a gente pega assim e olha para Cristo na tentação, Cristo está buscando o quê? A glória de Deus, a vontade do Pai, que é o Pai. O diabo está tentando ele, oferece para ele o quê? Tudo que agradaria o eu. O reino, poder, recursos, dinheiro e tudo isso, ele poderia ter tudo isso. E ele simplesmente diz, não, eu vou adorar só o Senhor e só diante dele que eu vou me prostrar e não quero isso. Se o diabo apresenta essas coisas, não se apresentando como o diabo, né, para alguém oferecendo os reinos dessa terra, poder, dinheiro e tudo isso, e se a pessoa não vê o diabo fantasiado ali, cara, é de Deus. Porque, cara, como que não vai ser de Deus, cara? Você ter toda a prosperidade, todo o poder, ser reconhecido, o teu Instagram, de repente, ter milhões de seguidores lá, e agora todo mundo sabe quem você é, e todos os recursos dos mais ricos do mundo vão ser passados para você. Não tem como isso não ser de Deus. O evangelho do eu vai fazer o homem sempre aceitar isso como algo de Deus. Sim, e vai sempre confundir o homem para achar... Na verdade, isso acontece muito, né? Até com questões religiosas mesmo. Com Jesus foi assim. Com Jesus tinha a ver com o ministério, cara. Isso é muito doido, porque não tinha a ver com uma vida comum. Se você reparar, não era uma tentação para uma vida comum. Era uma tentação que tinha a ver com o ministério de Jesus. Então, pode haver uma tentação para o nosso ministério, e agora falando para o ministério mesmo, né? Isso acontece na vida comum. E tudo bem que acontece na vida comum, no sentido de que quem não faz parte do ministério vai sofrer as mesmas tentações do eu. Mas no ministério isso é muito específico, porque eu tô pregando a verdade. Jesus também estava pregando a verdade, muito mais do que eu até. E muito mais profundamente do que eu. Só que nós estamos pregando a verdade. E Satanás tenta a gente nisso, oferecendo fama e sucesso nisso. Você não precisa se corromper na mensagem. Você precisa se corromper no caráter. Porque no final das contas, o evangelho do eu corrompe o seu caráter. Ele não só corrompe a mensagem, é porque uma mensagem falsa corrompe caráter, né? Então, quando você chega numa igreja ou num lugar que o que está sendo pregado é um evangelho que alimenta o eu, que alimenta o ego, né? Que passa a mão em cima da cabeça do ego, nesse sentido, ou que infla o eu, né? Nesse sentido, em algum momento o seu caráter será corrompido. E Satanás tenta Jesus nesse ponto. Ele dá poder, dá reino. Se Jesus fizesse algo que desobedecesse a Deus, né? Ou ouvisse a voz de Satanás, caísse na tentação nesse sentido. Mas era sobre o ministério de Jesus. Jesus ficaria famoso.
E obviamente que a gente tá pegando muito exemplo do deserto, mas a gente pode pegar vários outros exemplos que Satanás não estava travestido diante dele. Uhum. Quando os irmãos de Jesus chegam para ele e falam assim, vai lá em Jerusalém e se mostra ao mundo. Cadê um profeta que quer realmente fazer tudo que você faz, vai ficar aqui escondido aqui? Mas não tá escrito que Satanás estava ali não, mas eu tenho certeza que ele estava. Sim. Entendeu? Eu tenho certeza que ele estava. E aí, nesse sentido, Jesus fala, não, é o tempo de você estar sempre presente, né? Lá em João conselho capítulo. de um amigo de ministério, de Pedro, né? Não faz Você isso, não vai. Não vai, não. E aí ali Jesus fala claramente que tinha umas intenções de Satanás, né? Mas diversas e diversas vezes, tinha muito Satanás ali em torno de gente que não tava travestido, dizendo assim, por que você não se mostra? E olha que coisa interessante, ninguém falou assim, por que você não começa a pregar diferente, Jesus? Não tinha a ver com isso, por que você não se mostra? E prega a mesma coisa. Então não tem a ver muito com a tentação do ego inflado, tem muito mais a ver com caráter, né, do que, no caso de quem prega o verdadeiro evangelho, do que com a mensagem. Obviamente que aí, voltando para a mensagem falsa, né, que é a mensagem do eu, quando você vive debaixo de uma mensagem que alimenta o eu todo o tempo, as pregações que você escuta são pregações que alimentam o eu, o que você vive na sua comunidade é uma comunidade que alimenta o eu, que é isso que é o ponto fundamental de tudo que você vive, que você chama de cristianismo, seu caráter vai ser corrompido. Né? As decisões da sua vida serão corrompidas. A sua cosmovisão, ou seja, a sua forma de ver a vida, a sua forma de olhar as coisas que acontecem na vida, sabe? E de tomar decisões que implicam, seja lá quais forem as decisões, serão corrompidas. Por quê? Porque você está vindo, absorvendo um tipo de mensagem que não é a realidade substancial verdadeira, entendeu? É frágil. Facilmente se quebra, porque o homem facilmente se quebra, né? E aí a gente entra até na segunda coisa, que é sobre o evangelho do eu, né? Uhum. No evangelho do eu, as necessidades, os anseios, né? Os desejos do homem, quando não feitos, quando não realizados, ou os desejos ruins dos homens, são um problema. Né? São um problema fundamental da história, né? Ou de tudo. Enquanto no evangelho verdadeiro não, né? O verdadeiro problema na mensagem do evangelho verdadeiro, né, que ele prega, é o pecado. Não é o sentimento ruim, não é algo ruim que aconteceu com você. As circunstâncias que aconteceram com você, que vem muito da psicologia já do século XX, né? Da psicanálise, principalmente. Né? As circunstâncias te ferem, né? As circunstâncias que te corrompem. Ou, como diria, né, o pensador, né? O homem nasce bom, a sociedade corrompe ele. Mas no evangelho, isso é completamente oposto. No evangelho, o homem corrompeu a sociedade. No evangelho, o problema fundamental está no homem. Então não existe uma boa notícia do eu. Se o eu é a má notícia. O eu é uma notícia. Pós-queda, o eu é sempre uma notícia. Uhum. Cara, como que isso é, assim, é profundo, né? É profundo e chama a atenção. Porque uma pessoa que está nessa realidade de considerar seus desejos e necessidades acima de qualquer coisa, ela pode de verdade, como a gente está falando sobre ações do próprio diabo, sugestões que o próprio diabo dá a Cristo, né, sobre o seu ministério, sobre tudo isso, elas se aplicam também a coisas que a gente sabe que são sagradas, que são muito importantes, e a gente pode desconsiderar. Um exemplo. Eu sou casado e eu posso muito bem ir olhar minha esposa como minha adversária, opositora do que Deus tem para minha vida e repudiar ela. Eu posso olhar para alguém que convive comigo, tipo um amigo, que não tem a mesma visão, não está indo para o mesmo lugar nem nada, e simplesmente abandoná-lo. Porque tudo, seja a minha família, seja os amigos, deve cooperar para que o meu objetivo final se cumpra. Então, quem não está nesse caminho serão abandonados. Quem não está me ajudando a cumprir isso, vamos deixar pelo canto. E a gente pode achar que a Bíblia apoia. E a gente pode até encontrar textos bíblicos mal interpretados para poder apoiar algumas coisas. Né? Eu me lembro de uma mulher num evento, numa situação, que não lembro se ela era pastora, alguma coisa assim, que ela virou e falou assim, sabe o que eu aprendi aqui?
que eu devo chegar em casa e resolver lá meu problema com o marido porque ele atrapalha o meu ministério. Aí eu repreendi, né? Falei, tu não ouviu isso aqui não, diabo. Tu não ouviu isso daqui não. Impossível tu ouvir isso aqui. E aí eu fiquei, cara, olha como que a cabeça e a mente das pessoas... Como que ela entendeu que isso era Deus falando com ela? Então a gente pode estar ouvindo várias vozes, várias situações, e talvez até de quem está pregando isso, fazendo a gente pecar contra Deus de várias formas, acreditando que é o próprio Deus. A gente tem que sempre lembrar de que Eva está diante de um fruto que ela queria comer, que era igual a todos os outros frutos, tinha o mesmo gosto, era bom, todos os frutos eram bons, e a sugestão era, cara, tu pode ser muito mais feliz comendo disso, desobedecendo. Existe algo melhor. A sensação é que quando você prega o verdadeiro evangelho, é como se você estivesse privando a pessoa de algo melhor. Tipo, Deus estava privando Eva de experimentar algo extraordinário, algo melhor para a vida dela. E ela foi lá e experimentou, se deu mal. Mas a gente pode, às vezes, por causa do evangelho, eu já escutei isso, mas aí é duro demais, viver desse jeito é muito complicado. Eu estou anulando a minha vida para viver desse jeito. E aí é mais confortável o evangelho do eu. Sim, né? E é engraçado da Eva, porque o que acontece com a Eva é isso mesmo. Satisfaça o seu desejo. Né? Não é isso que está escrito ali, mas é isso que está por trás. Satisfaça a sua vontade. Satisfaça o seu desejo. Satisfaça a sua necessidade, Eva. E aí o texto diz claramente que quando Eva vê o fruto, olha e vê que é bom para se comer, é agradável aos olhos. Então ela meu desejo está sendo satisfeito aqui, dá o seu marido, né? Os dois comem ali o fruto porque o desejo deles está sendo satisfeito naquilo ali. Isso mata os dois. Né? Porque é isso mesmo, o evangelho do eu, ele acaba matando. E é interessante fazer também uma distinção, cara, aqui que a gente tá falando muito de desejos e necessidades humanas, né? Que são necessidades mesmo. Isso é muito maneiro de falar também, né? Porque parece que a gente tá falando que relacionamentos, dinheiro, estar bem consigo mesmo, estar bem psicologicamente, é uma coisa ruim. Não é. São necessidades básicas humanas que Deus também ama e realmente entende isso, entende isso. A gente está dizendo que o evangelho do eu transforma essas necessidades em coisas últimas. Transforme essas necessidades em coisas fundamentais, em coisas que realmente são salvadores. Né? Porque se o evangelho é uma boa notícia de que a gente foi resgatado, né? Aí que tá o ponto. Resgatado, quem resgatou e do que? Nesse sentido. A gente está dizendo que o evangelho do eu transforma essas necessidades como resgatadores da nossa vida. E do que a gente está dizendo que essas necessidades, quando não satisfeitas, isso é o problema. Enquanto o evangelho bíblico mesmo, verdadeiro, não é. O resgatador é Jesus e os nossos maiores problemas é o pecado que habita na gente, é o mal que habita em nós. Né? O mal que habita em mim é o grande problema da minha vida, que causa os meus problemas. E o pecado no mundo, que causa os problemas no mundo. E a gente destrói as coisas boas. Exatamente. E a gente coloca as coisas que são boas no lugar de Deus, o que está errado. Mas é interessante falar também de algo que tem a ver com eu também e que não é tanto necessidade, mas tem muito mais a ver com uma necessidade religiosa, espiritual. Porque o evangelho do eu, mais famoso aí que a gente conhece, né, esse evangelho da teologia de social, né, ou da teologia do coaching, ou da teologia da prosperidade, tudo isso aí que tá hoje aí. Mas confiar no próprio desempenho religioso para agradar a Deus também é o evangelho do eu. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar também. Confiar no desempenho próprio ou na obediência pessoal para ter acesso a Deus, o que a gente chama ser aceito, ou o que a gente chama no contexto mais religioso, né, de legalismo, né, é também o evangelho do eu. Na verdade, é o grande evangelho do eu dentro do âmbito religioso. E tem como pontuar, assim, coisas que tem a ver com o desempenho para ser aceito, né? Sim. Porque a gente fala às vezes desempenho e tudo isso, às vezes fica muito vago, né? Mas por exemplo, jejuar para ser aceito. Eu jejuo para Deus me aceitar. Ou eu oro para Deus me aceitar. Eu dou dízimo para Deus me aceitar. Ou eu faço tudo que uma vida cristã religiosa pede para eu fazer, para no fim eu ser aceito. Tudo que a gente entende como obediência, que é obediência mesmo, isso deve ser feito.
O ponto é que a gente não tá falando que isso não deve ser feito. A gente tá dizendo São que... práticas cristãs, saudáveis. exatamente. A gente tá dizendo que quando você faz isso para ser aceito, para agradar a Deus, no sentido de que agradar ele como coisa final, como a coisa que ele vai te aceitar depois daquilo, ou vai te amar por causa daquilo, isso é o evangelho do eu também. É o evangelho do meu desempenho. Eu não tô entendendo, eu não, conscientemente eu não sei disso, mas subconscientemente é isso. Entendeu? Eu obedeço para ser aceito. Isso tá errado completamente, né? Então, tem muita gente que vai dizer assim, o evangelho... O que é o evangelho? Você vai perguntar, a pessoa vai dizer assim, o evangelho é obediência a Deus. O evangelho não é obediência a Deus. Obediência a Deus é um resultado do evangelho. Porque obediência a Deus tem a ver com o meu desempenho. Se o evangelho tem a ver com o meu desempenho, então o evangelho é o evangelho do eu. Entendeu? O evangelho não tem a ver com o que o homem pode fazer. Isso é muito importante de dizer, porque dentro do âmbito cristão se confunde muito isso. E coisa engraçada, você pode até ser contra a teologia da prosperidade. É verdade. Você pode ser contra essas coisas, tudo que a gente tá falando aqui, realmente estão diluindo o evangelho, porque hoje não se prega mais arrependimento, hoje não se prega mais... As pessoas vão falar isso, e é tudo verdade mesmo. Só que você pode falar isso e ainda acreditar que o seu arrependimento que abre as portas para você ser aceito por Deus. Não o amor de Deus. Só que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o amor de Deus que abre as portas para você ser aceito por Deus. Porque esse é o evangelho. Então o evangelho não tem nada a ver com o desempenho do homem. Porque se o problema do homem é o pecado, que é o ponto que a gente está falando aqui, pra gente não voar, né? O ponto que a gente está falando é que o problema fundamental do homem não é o desejo dele, é o pecado. Se o problema fundamental do homem é o pecado, isso significa então que só há uma forma para vencer o pecado e não vem do desempenho humano. Não vem da quantidade de vezes que você vai conseguir orar, não vem da quantidade de vezes que você vai conseguir ler a Bíblia, não vem da quantidade de vezes que você vai conseguir se arrepender, porque às vezes você vai ter pecados que você nem vai lembrar. Davi falou, Senhor, perdoa os meus pecados ocultos. Não vem da quantidade de força que você coloca e da quantidade de desempenho pessoal que você coloca, ou espiritual que você coloca para vencer o pecado. Só existe uma forma do pecado ser vencido. É na morte de Cristo Jesus, é na cruz do Calvário. Ali é o único lugar que o pecado pode ser vencido. Porque o homem não tem condição. Né? E a Bíblia vai passeando por isso várias vezes. Maldito todo aquele que descumprir qualquer mandamento. Né? Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, Romanos capítulo 3. Você vai pegando vários textos da Bíblia e vai mostrando a incapacidade e a impossibilidade que o homem tem de obedecer a Deus de forma para ser aceito a Deus, porque Deus aceita a perfeição. Ninguém tem como cumprir isso. Exatamente. Entendeu? Então, como ninguém tem como cumprir isso, aí vem a boa notícia. Você precisa de um salvador. Você precisa de alguém que te salve, que seja perfeito, que cumpra tudo isso, que vença onde você perdeu, que vença onde você foi destruído, que vença onde você não consegue vencer. Aí entra a pessoa de Jesus, entra a graça de Jesus, entra a verdade de Jesus, que é o evangelho verdadeiro. Então isso a gente precisa ter sempre em mente, porque as pessoas confundem muito isso também, Alex. Sabe? Essa questão do que é o evangelho mesmo. Né? O evangelho sei lá, renúncia. O pessoal ação fala social. Muito. Ação social. Isso é o evangelho, da comida aos pobres e tal. E especialmente quando tem a ver com eu mesmo. Assim, isso de o evangelho é renúncia. Não. O evangelho leva você à renúncia. Mas o evangelho é a renúncia de Cristo. De abrir mão da sua glória e ser semelhante, e ser achado na forma humana. Esse é o evangelho, a renúncia de Cristo. Isso gera arrependimento, isso gera renúncia, isso gera jejum, isso gera oração, isso gera obediência, isso gera santidade, isso gera generosidade, isso gera em nós resultados. Mas os resultados do evangelho não devem ser o que o evangelho é. Porque se os resultados do evangelho são confundidos pela mensagem do evangelho, o evangelho é do eu. Entende? Cara, é muito pesado viver desse jeito de... Quem vive assim, né, em função do desempenho, no fundo ele sabe, cara, que não tem como. Porque assim, ele pode ter jejuado e orado e ter vivido a melhor vida espiritual dele de segunda até sexta-feira, cara. O cara fez jejum de 10 horas, orou, buscou, fez tudo, cara. Leu o Novo Testamento inteiro naquela semana, leu o Antigo Testamento e tá. Aí
na sexta-feira ele tem uma discussão com a mulher. Automaticamente, cara, ele já se sente um desgramado, miserável, fala, tô perdido. Ou então, às vezes você é um jovem, o cara tá lá orando e buscando e se masturba. Na hora ele, que Jesus não volte agora. Então é muito pesado essa realidade do eu e do desempenho e de produzir coisas para ser aceita, porque você sempre vai estar sentindo salvo e perdido. O evangelho dá liberdade e leveza com respeito a não viver uma vida de libertinagem e tudo isso, né? Que às vezes os outros confundem. Então se eu não faço isso, então agora pode tudo. Não é isso. Eu vivo leve porque eu não tenho um preço para pagar. Eu vivo leve porque eu não preciso ir para uma cruz. Eu vivo leve porque no dia do juízo, quando for pedido conta da minha vida inteira, eu vou estar escondido atrás de um Redentor, um Salvador, apontando assim para ele. Eu não sei se vai poder acontecer isso no céu, né? Esse é o meu mundo de Bob, né? De na hora que chamar meu nome, ou mostre suas mãos, igual nos teatros, né? Que tem mostre seu irmão, o que for. Eu vou falar, eu tô aqui por causa dele. Eu sou penetra aqui porque é ele que me deu o direito de entrar aqui. Eu não vou argumentar nada, cara. Eu vou assumir meus vacilos e dizer, eu tô aqui por causa dele. Cara, viver assim é viver em paz com Deus, porque quem trouxe paz com Deus foi uma pessoa, não eu. Eu não precisei construir uma mesa para sentar com Deus e ser reconciliar do meu afastamento dele. Eu fui reconciliado. Então, é leve, porque assim, eu posso jejuar e orar, mas no dia que eu não fizer, cara, eu sou amado. Eu sou aceito, eu sou um salvo. Nos meus piores dias, eu também sou. E é interessante, né? Quem não vive debaixo do legalismo do desempenho, a profundidade do relacionamento dele vai crescendo a cada dia. Por quê? Cara, isso é um sentimento meu, né? Nos meus piores dias e momentos, cara, eu pego o meu cafezinho lá do lado de fora da varanda. Quando eu morava em Petrópolis, era no lugar mais frio lá que eu gostava de ficar. E eu levanto meu copinho de café, cara, e eu vou falar com Deus. A minha sensação, cara, é que ele tá ali sentado. E aí eu sempre falo a mesma coisa. O Senhor é insistente. O Senhor é insistente. Cara, aí aquilo enche você da presença dele, porque eu tenho convicção de que eu não tenho como fazer isso, e ele veio até mim quando eu era pior do que eu sou hoje, quando eu era mais sujo do que eu sou hoje. Esse amor tem que invadir os nossos corações. E é pesado demais, cara. Eu aqui eu falo pra você que tá vendo a gente aqui, cara, se livre disso. Confie só em Cristo. Pelo amor de Deus, confie só em Cristo. Tua vida vai ser mais leve, porque o fardo e o jugo dele é suave e leve. A gente precisa disso, né? Fora que as pessoas podem olhar isso aqui, tudo que a gente tá falando, e falar assim, então o verdadeiro evangelho é esse evangelho macio aí. Mas na verdade o que a gente tá falando é a Bíblia, né, irmão? E na verdade, quando a gente confia mais em Cristo, mais a gente é mudado. Porque a Bíblia diz que a única forma de mudar é colocando os olhos nele. Nós somos transformados, 2 Coríntios capítulo 3, nós somos transformados de glória em glória quando nós contemplamos. Não é quando nós damos todo o nosso esforço do mundo. É quando nós contemplamos. Você falou várias coisas que a Bíblia precisa, que a gente precisa lembrar biblicamente da parada. Falta de leitura bíblica às vezes, sabe, mano? Porque você falou, a forma de ter paz com Deus, né, e tal, justificados pela fé nós temos paz com Deus. Não é justificados pelo meu desempenho, não é justificado pela grande obra que eu fiz. Mas e o arrependimento? O arrependimento é algo que a gente precisa ter, é a forma de a gente entrar no reino dos céus nesse sentido, mas Romanos diz claramente que é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento, né? Então, mas esse evangelho aí não parece que a gente pode viver de qualquer forma, mas não tá falando nada disso. Eu contaria, mais pesado. Mais pesado, porque quanto mais amor de Deus, mais nós somos transformados. Se você não muda, se você não obedece, se você não caminha para compreensão de arrependimento, para uma vida de arrependimento, para um lugar da fé em Cristo Jesus, então significa que o evangelho nunca te alcançou. Obviamente você vai procurar outros evangelhos, outras mensagens, outras coisas que são anátema, porque Paulo diz claramente que se qualquer pessoa, até o anjo do céu, seja ele mesmo, pregar um outro evangelho que não seja o que ele anunciou, e que interessante, né? Porque Gálatas, onde ele tá falando isso, a confusão era o evangelho do eu e o evangelho do Deus, né? Paulo tá falando, olha, vocês estão confiando no eu. Me admira vocês terem começado no espírito para terminar na carne. E a gente pensa que ele tá falando, tipo assim,
ali naquele... E aqui leva pra todos esses evangelhos, né? Leva tanto pro desempenho que a gente tá falando, quanto pra esses aí da prosperidade, né? Todos esses evangelhos do liberalismo, tudo isso. Paulo tá falando, me admira vocês terem começado no espírito pra terminar na carne agora. E a gente pensa assim, quer dizer que se afastaram, né? Então eles começaram crente e agora estão pecando por causa da carne, né? Paulo tá falando isso, sinceramente. Ele tá dizendo, olha, me admira vocês terem entendido que é o Espírito que fez a obra em vocês, que vocês não têm como viver por meio das obras, mas por meio da fé, e agora vocês estão terminando por meio das obras. Querendo completar a salvação de vocês por meio das obras da carne. E carne ali é uma era, né, cara? É a era das obras. Então, tipo assim, o que Paulo tá combatendo é isso. Então ele diz, olha, se alguém vier aqui, um anjo do céu, eu mesmo, qualquer pessoa, pregar um outro evangelho sem ser aquele que a gente anunciou. E qual é esse evangelho que ele anunciou? O evangelho da salvação em Cristo Jesus, pela graça. Esse evangelho. Se vier o que qualquer outra pessoa pregar aqui, ele é maldito. E lembrando que quem ensina o verdadeiro evangelho era um dos maiores legalistas. Exatamente. Assim, o cara que mais desenvolveu e mais falou, né, e trouxe definições poderosas sobre o evangelho, era o cara mais preso em desempenho que, vou botar que já existiu, que eu acredito que já existiu gente pior do que ele, mas Paulo, cara, Paulo ele era um fariseu que estava perseguindo, matando a igreja e acreditando firmemente que estava agradando a Deus. E ele fala isso, né, em Filipenses capítulo 3, desculpa te cortar, mas ele fala isso em Filipenses capítulo 3, que é muito bonito aquele texto, né, a partir do versículo 7, quando ele diz, olha, a partir do versículo 4, se eu não me engano, né, que ele diz, olha, se tem alguém para confiar na carne, e mais uma vez, carne ali é no desempenho. A gente acha que carne ali é pecado. Tá entendendo? Se tem alguém que vai confiar no desempenho humano, sou eu. Circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus. Contra o zelo, foi até perseguidor da igreja. Aí chega o versículo 7, é muito bonito quando ele diz, mas eu considerei tudo isso como perda. Pra uma coisa, ganhar Cristo e ser achado nele. Eu não tenho como ter outro tipo de desempenho, né? Eu tenho só como ser achado em Cristo, né? E participar do seu sofrimento. E pra ver se eu consigo alcançar a ressurreição dos mortos. É muito bonito esse texto dele, que ele fala sobre o próprio desempenho. E depois lá, você chega em Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, quando ele tem o conflito dele com o espinho na carne, né? Com tudo aquilo que ele vive, tudo aquilo. E só tem uma mensagem que resta para ele. E é a única mensagem que resta para todos aqueles que confiam em Cristo. A minha graça te basta. Verdade. Podia ter tido outra mensagem, né? Você já parou para pensar que podia ter tido outra mensagem? Vindo da revelação celestial, do terceiro céu que ele foi. Muito resumido. Ele podia ter outra mensagem. Podia chegar e falar assim, pô, Paulo, para vencer isso aí, cara, comece a honrar mais a Deus. Dê mais seu dinheiro. Esteja bem consigo mesmo. Jejue mais. Ore mais, Paulo. Não tinha nada que poderia tirar o conflito pessoal. E nada pode tirar o conflito pessoal do homem. Até Cristo voltar. Da luta que ele vai ter do espírito e da carne. Da luta que ele vai ter com os desempenhos dele clamando todo dia. E a verdade da fé em Cristo Jesus. Não tem como arrancar isso. Só uma coisa vai ser necessária para viver então nessa vida. Onde o eu grita muito alto perto do evangelho. Só tem uma coisa, é o que foi a mensagem que sobrou para Paulo. A minha graça te basta. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. A minha graça te basta. Vai ficar o pó e você e a graça. Quando chegar tudo ali, mano. E aí a música do Marco Teres, né? Que ele fala, né? Que é muito. Eu acho lindo aquele texto que ele fala. Assim, a graça que me acaba, que não fica mais nada. É só a graça que me destrói. Fica nada mais. Só resta no final a graça. Essa mensagem é a mensagem do evangelho verdadeiro que todo ser humano, você que está assistindo a gente, as pessoas que não estão assistindo a gente, você que está assistindo, as pessoas que estão aí fora da sua casa, todo ser humano, ele vai ter que bater com isso em algum momento. Ou ele vai bater com isso na cruz de Cristo, ou ele vai bater com isso quando Cristo voltar. E ele vai perceber que o desempenho dele, ou as coisas que ele tanto procurou na vida, e aqui a gente tem dois polos, né? Você tem o polo do desempenho religioso e o polo das coisas da vida. Dinheiro, relacionamentos, que é os evangelhos do eu daqui, né? Esses dois polos, ou você mata essas duas coisas na cruz do Calvário, ou essas coisas vão ser mortas quando Cristo voltar. E aí você vai ter desse lado aqui, desculpa já você falar, né? Você vai ter desse lado aqui Jesus dizendo assim, eu não conheço vocês, mas eu preguei no seu nome. Olha o tanto de desempenho que eu fiz religiosamente, Jesus. Eu não conheço. E desse lado aqui, as pessoas vão ver que gastaram a vida toda delas
para salvadores que não conseguem salvar, porque o ídolo é mudo, surdo, não pode salvar, não pode ouvir, não pode falar com você. Entende? Então, no final das contas, só resta graça contra os evangelhos do eu, né? Nesse sentido. E o interessante é que eu acho que no meio aí só vão ficar aqueles que Paulo deixou claro que como que é a vida, né? Eu estou crucificado. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Eu acho que o caminho da cruz, o caminho do Calvário é esse, né? Então, como que se resolve o problema do eu? É com cravos cravado nos pés e nas mãos, pendurado, e ele morrendo a cada dia e uma nova pessoa sendo gerada em você. Então é morto, é o eu morto mesmo, né? Sim. A única coisa que serve o eu é para morrer. É bom a gente sempre até relembrar que a gente não está falando aqui de anulação de uma vida, né? Personalidade, tá falando uma de vida pra glória de vontades, Deus. necessidades e uma vida coisa. para glória de Deus. Cara, quando a gente pensa e vê desse jeito, a gente acha, às vezes, até que muita gente conhece o que a gente está falando aqui. Uhum. E, infelizmente, né, a gente tem provas, né, de que a verdade no meio evangélico é que muita gente não sabe de verdade o que a gente está falando aqui. Talvez você esteja ouvindo isso a primeira vez. E nunca ouviu isso na sua igreja, pregar na sua igreja. A gente não está aqui falando contra igrejas, a gente está falando sobre o evangelho do eu, um falso evangelho, e o evangelho verdadeiro, né? E o que eu vou fazer? Eu acho que a gente tem material lá. Eu vou deixar na descrição um e-book, um material para você poder ler em casa, estudar em casa e ver. Então, vai ficar em algum lugar. Se não tiver, eu acho que a gente tem um link de um grupo, o grupo da Missão TFC, que você pode entrar. E lá a gente sempre está compartilhando, a gente pode compartilhar lá. Lá você vai encontrar o meu número, você pode me chamar e eu vou mandar um material para você estudar, né? Eu acho importante porque tem gente que às vezes não sabe nem como... Cara, onde que eu acho essas informações? E a gente tem para poder passar e compartilhar, né? A gente vai ter até dificuldade com o que a gente tá falando, no sentido assim, como assim o evangelho não é arrependimento, né? Como assim o evangelho não é renúncia, né? E a gente não tá dizendo que isso não deve acontecer na vida do cristão, a gente tá dizendo que isso não é o evangelho. O evangelho é o que Deus fez pelo homem, né? É o que Deus fez pela humanidade caída em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso gera arrependimento, né? Isso gera renúncia, isso gera uma vida cristã verdadeira. Mas tem pessoas que vão ter dificuldade porque realmente é muito... A realidade é que as pessoas não conhecem o verdadeiro infelizmente evangelho. Né? E o Paulo define, né, o evangelho em Coríntios, colocando ali praticamente 3 coisas, né, que compõem a mensagem do evangelho. Seria legal falar um pouco sobre isso. Não só em Coríntios, né, mas em Romanos também. Sim. Romanos capítulo 1, Coríntios capítulo 15, Filipenses também. Assim, se a gente for falar não só de Paulo, a Bíblia... A pregação de Pedro. Né? A Bíblia resume o evangelho nisso que a gente está falando. Jesus veio, morreu e ressuscitou. Isso é o resumo do evangelho. Você tem isso em Romanos, capítulo 1, quando Paulo diz, olha, Paulo, escravo de Cristo, chamado para apostolado, pela graça de Deus e tal. Segundo o evangelho prometido pelos profetas. E são alguns elementos diferentes do outro, né? Mas, por exemplo, prometido pelos profetas, esse evangelho tem base histórica, não é do nada, né? Acerca do Filho. Coisa interessante que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Esse evangelho é acerca do Filho. Qual é o conteúdo do evangelho? O Filho. Jesus Cristo. Que morreu, veio, morreu e ressuscitou. Coríntios capítulo 15 a mesma coisa, né? Olha, vocês não se esqueçam do evangelho que eu anunciei a vocês, que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. A gente tá resumindo aqui, né? Filipenses, ele abriu mão da sua glória, né? Você foi achado na forma humana, se tornou servo. Foi obediente até a morte de cruz. E depois o Pai vai exaltar ele, porque ele ressuscitou. Então, todo o evangelho tem a ver com isso, né? Nesse sentido, né? Na verdade, a gente chama de evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque ele está contando a boa notícia da vida de Jesus. Então, é importante a gente sempre lembrar desses aspectos aí fundamentais do evangelho, pra gente não esquecer. E engraçado, né? Em nenhum texto, você vai procurar na Bíblia toda, em nenhum texto vai dizer que o evangelho tem a ver com o que você faz. Não tem. Tem a ver com o que Deus fez em Cristo Jesus. Isso aí é a coisa mais importante. Até porque, mano, isso a gente não falou, não, mas é importante falar também. Quais são, né? Mas são muitas. Mas uma das implicações mais fortes, assim, de uma pessoa que acredita no evangelho do eu, seja qual for, seja essa do desempenho religioso, como essa das coisas da vida, né? Na teologia da prosperidade, do coaching, do social, enfim, essas todas as coisas que a gente falou aqui.
E lembrando que essa do bem-estar consigo mesmo é uma das mais fortes, né? Desse lado aí das coisas da vida, né? Hoje, muito pregado. Não tem nenhuma heresia, já reparou? Não tem nenhuma má interpretação do texto bíblico. Mas é muito sobre você vencer, é muito sobre você ficar bem, é sobre como as coisas de Deus fazem você ficar bem com você mesmo. Já reparou essas pregações? Né? Tem muita coisa, toma cuidado com isso. Mas uma das implicações, duas na verdade, ou você vai morrer, sofrer muito, porque você nunca vai conseguir alcançar aquilo que está sendo pregado para você. E aí sempre vai ser oferecido um produto novo. Exatamente. Não tem como você alcançar. Porque você não foi feito para isso. Seu problema não é essas coisas. Como a gente falou, seu problema é o pecado. Você precisa se consertar com Deus. Né? Ou você vai se tornar um julgador de quem não vive como você. Essas são as duas implicações básicas. No religioso, quem não vive como você vai olhar de cima e vai falar assim, tá vendo lá, por isso que tá pecando, por isso que é assim. É um problema aquela pessoa, tá não sei o quê. Porque ela não vive igual você. Nas coisas da vida, a pessoa precisa disso. Aí você vai começar a falar para as pessoas o que elas precisam para elas estarem bem. Porque as pessoas são diferentes umas das outras. Porque na sua cabeça o problema das pessoas não é o pecado. E a salvação não é Jesus, são outras coisas, entendeu? Então, basicamente, você vai se tornar esse tipo de gente. Quando você confia no evangelho do eu e não no evangelho verdadeiro, né? E isso assim, a gente já entrando para a área sobre a mensagem, né, em si, e também uma das coisas que você resolve o problema do eu é centralizando Cristo. Uhum. E descentralizando o eu, né? Então, quando a gente olha para a realidade evangélica no Brasil e no mundo, né? Vamos botar assim, o que a gente mais vê é ênfases, pensamentos, eventos e várias outras coisas centralizado nisso, para resolver esse problema, né? Campanhas são feitas para atrair esse tipo de gente. As coisas não são... primeiro a gente tem que entender que as coisas não são simples, né, também. Quando a gente está falando sobre desempenho, legalismo e tudo isso, e religiosidade, é claro, cara, nós somos brasileiros. Nós já nascemos, né? Hoje tem uma nova geração vendo jeito, mas a maioria dos brasileiros já nascia religioso, com vários tipos de tendência. Então, por isso, nos tornamos presas fáceis. Uhum. Tu já nascia sabendo que tinha que negociar com a divindade. E tinha que se comportar bem para que Deus te aceitasse. Uhum. Então, eu cansei de ouvir, né? Tava ruim na nota na escola, cara, eu botava cachaça e vela para um santo. E apelava, resolve meu problema aí. Levava meus colegas também. Uhum. Levava um patuá dentro da mochila para ver se eu passava de ano. Só não estudava, né? Mas levava isso. Eu sabia que se eu quisesse não ser fulminado por Deus, cara, subir uma escada de joelho era uma boa opção. Ia sangrar uma vez e tá, mas, cara, tu fez um desempenho. Eu ia a pé até certo lugar, como uma peregrinação, aquilo me deixaria aceito. Negociar com vários outros tipos de Deus, quem sabe orar até a uma foto de um parente morto, a gente já sabia que essas coisas eram muito misturadas em nós. Quando a gente pega igrejas evangélicas, olhando e entendendo isso, né? Porque aí a maldade, né? Aí a gente tá falando de gente que é inocente, às vezes, pregando. Mas a gente sabe que tem gente que é intencional em sua maldade em confundir os outros. E pega todas essas informações. Tu pega um bom cara na área de venda e tudo, é fácil desenvolver produtos para esse tipo de coração, cara. Nunca foi tão fácil. A gente vê gente rica aí, um monte de pastores, de coisas, são milionários às custas da igreja. Há pouco tempo a gente viu tá vivendo, né, a realidade de um escândalo de uma igreja em que era muita grana envolvida, cara, e os pastores tinham vários negócios deles, né, no nome deles ali, que não era da igreja, não era projeto da igreja, ricos e tal, por causa de teologia de prosperidade e tudo isso. Só que essas pessoas que são atraídas por causa da sua composição religiosa, da sua realidade como um brasileiro. E tudo isso é levado em conta por aqueles que são os cães, que o apóstolo Paulo chama, os lobos, né? Que estão ali de verdade querendo. E a gente precisa ter cuidado com isso também. Uhum. As pessoas não gostam de expor lugares que são por maldade desse jeito. Gente que Sim. faz isso por maldade. A gente sabe que muita gente faz por ignorância, mas por não conhecer a Bíblia direito, porque foi criado num ambiente assim.
Mas também tem a galera, hoje no Maldosa. Brasil, maldosa, e a gente vê que os caras não são crentes, cara. Não. E você tem que ficar atento muito com isso. Muito, muito. Existe gente realmente que vai cobrar preços exorbitantes para que você possa ter determinada coisa. Isso aqui aí tá o ponto, né, cara? Você já até falou isso, mas é importante falar de novo. Tá bom, mas qual a forma então de vencer isso aí? Né? Se a gente fosse olhar assim. Basicamente duas. Primeiro, conhecendo o verdadeiro evangelho. A primeira de todos. Você vai ser facilmente enganado se você não sabe a verdade. Ó. Isso aí não tem... Mentira pode ser verdade. Exatamente. Você precisa conhecer a verdade. E conhecendo a verdade por onde? A Bíblia. Vai abrir a tua palavra, a palavra de Deus, vai abrir a Bíblia e vai ler. E vai entender a verdade de Deus ali, né? Que vem dali, né? A verdade que Deus está pregando. E a segunda coisa é realmente, cara, analisando o próprio coração para ver os próprios desejos, cara. Porque você falou isso. Boa parte dessa galera que vai é por composição religiosa, por tudo isso, mas porque também o coração tá ali, cara. Se tá cheio um lugar que tá oferecendo dinheiro em nome de Deus, basicamente as pessoas que estão ali é porque querem dinheiro, ué. A forma de vencer isso é analisando o próprio coração. Eu tava tendo uma conversa até ontem com um irmão lá da igreja, né, que ele me fez uma pergunta e tal, sobre cobrar, né, ele ficou espantado com uma pessoa que tava indo num evento de um pregador famoso e que comprou ingresso pra estar nessa coisa aí. Que existem vários que fazem isso, né? E eu falando sobre isso, né? Eu falei, sabe qual é a forma de vencer isso? A forma de vencer isso é analisando o próprio coração pra ver o que você quer mesmo. No caso da gente que prega, né? Qual é a forma da gente não cair nisso de eu vou cobrar, eu vou ganhar dinheiro em cima dos outros? Olhando meu coração e matando ele, entendeu? Matando meu eu, nesse sentido. E qual é a fórmula, então, pra eu não cair nesse papo desse coisa? Matando meu eu e as minhas necessidades. Lembrando que as minhas necessidades não são as coisas fundamentais da minha vida. É a mesma coisa que a gente tá falando todo o tempo aqui. Aí a gente começa a vencer essas falsas verdades, essas falsas notícias que existem no meio do cristianismo, né? E fazem por maldade mesmo. Não pense mesmo em nenhum momento, você que tá assistindo a gente, que tem alguma coisa ali. Eu não tenho medo de falar isso, a gente não tem medo de falar isso. Eles fazem por maldade mesmo. São intencionais. São intencionais o que eles estão fazendo. Existe planejamento. Intencionais completamente, é maldade mesmo. Não tem outra forma que a gente pode dizer. E na verdade, a gente está usando a fórmula bíblica de falar dessas pessoas. E estamos sendo até cordiais, porque Jesus chamou esse povo de raça de víboras. Jesus chamou. A Bíblia chama esse povo de lobo. A Bíblia chama esse povo de gente que a gente tinha que fazer calar. Né? Então, tome cuidado com isso nesse sentido, né? É muito importante. Bom, gente, a gente está aqui, eu nem sei quanto tempo que a gente já está falando aqui. Uns 40, 50 minutos. Se você tem desejo de aprender mais, fale aí com a gente, né? Não se esqueça aí que vou dar um jeito de deixar um material aí para poder você ler. Siga a gente, né, nas redes sociais aí, no Instagram, aí no canal do YouTube, se você está assistindo e ainda não está seguindo, então segue, compartilha aí com alguém, mande para alguém. E a gente vai estar falando agora num evento em julho sobre a cultura do selfie, né? E um evento voltado para jovens e adolescentes, a gente chama esse evento de Shift, acontece em Campo Grande, e você, se quiser mais informações, em breve vai estar dentro do site, nas redes sociais, no Instagram você vai acompanhar, vai ter lá a oportunidade de fazer inscrição, e a gente vai falar um pouquinho, mais ou menos aí dessa cultura do selfie, né, do eu, do individualismo e tudo isso, e é muito interessante, um final de semana inteiro conversando e falando sobre esse assunto. Bom, João Marco, eu acho que por hoje a gente pode deixar aqui na mesa nessa refeição. Sim. E em breve a gente volta aqui uma vez no mês, a gente vai estar junto aqui conversando sobre assuntos de teologia, assuntos da igreja, de liderança. E se você tem algum assunto que você gostaria de saber, coloque o seu comentário aí, que a gente, quem sabe, pode trazer aí no próximo podcast esse assunto aqui pra gente conversar. Beleza? João Marco, obrigado por estar aqui, por estar à disposição.
Eu sei que você sempre está à disposição, vou chamar, mas obrigado. É estranho, né, falar assim, a gente trabalha junto, é da casa, mas obrigado por ter vindo aqui, a gente está conversando e batendo papo sobre isso. Obrigado por sua presença, por estar aqui conosco, que Deus te abençoe. Mande para alguém, hein? Mande para alguém e guarde o teu coração, que o Senhor faça morrer sua natureza do eu pecaminosa e que ele seja centralizado e glorificado em sua vida. Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, gente. Fique com Deus.